conhece na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos, você nem precisa aparecer. Hoje São Paulo e Barcelona de Guayaquil, mais de 40 mil ingressos vendidos. Tudo, prova, escalação, palpites, opinião, análise sobre o São Paulo Futebol Clube que entra em campo hoje. Então não vamos perder tempo não, vambora pro vídeo. Falando da situação do grupo do São Paulo. Como eu falei, o São Paulo está classificado, o Talleres também está classificado, Barcelona e Cobresal estão eliminados, mas o jogo amanhã para o São Paulo vale a permanência da possibilidade de ser o primeiro do grupo. É isso? É isso, né? Depois da vitória na marra do Talleres sobre o Cobresal 1-0, a situação mudou um pouquinho. O resultado da vitória do Talleres era mais do que provável, mas a vitória por um gol só de diferença deu ao São Paulo uma segunda possibilidade de ser primeiro do grupo, por curioso que pareça. Se o São Paulo empatar com o Barcelona no Morumbi, que seria um resultado muito ruim, em princípio, ele continua dependendo de uma vitória simples contra o Talleres para ser o primeiro do grupo, né? Porque ele venceria o Talleres no saldo de gols. Então, o São Paulo pode ser o primeiro do grupo com 15 pontos, vencendo as duas, ou pode ser o primeiro do grupo com 13 pontos, empatando com o Barcelona e vencendo o Talleres. Essa é a possibilidade que se abriu depois dessa vitória magra do Talleres sobre o Cobresal. Agora... Aliás, o gol foi no final, né? Foi no finalzinho do jogo, 1-0, na marra. O Talleres até, pra você ter uma ideia, teve jogador que cavou o terceiro amarelo para entrar limpo na fase eliminatória. Tava pensando lá na frente já. Nem no jogo com o São Paulo, né? Mas à frente. Agora, não estão exatamente eliminados das competições todas Barcelona e Cobresal. Por isso foi duro o jogo do Talleres e por isso será o jogo do São Paulo, porque vale vaga naquele rebolo da Copa Sul-Americana com o Libertadores. Então, para o Barcelona, é bem importante se arrancar um ponto com o São Paulo, é importante, né? O Barcelona vem sob nova direção, é diferente daquele time que enfrentou o São Paulo lá na estreia do Zubeldia e perdeu por 2-0 lá em Guayaquil. Então, é esse o contexto do grupo, esse resultado... se for analisar na prática, é péssimo, mas ele não elimina, empatar com o Barcelona, a possibilidade do São Paulo ser primeiro do grupo com uma vitória sobre o Talleres. Muito bem, então essa é a situação. Na verdade, para o São Paulo, como disse o Arnaldo, né, tanto faz o empate como a vitória amanhã. É claro que a vitória seria mais legal. A questão do Lucas, né, a recuperação do Lucas até foi mais cautelosa do que se imaginava, são 40 dias sem jogar. Ele jogou pela última vez na estreia da Libertadores, justamente contra o Talleres lá na Argentina, derrota sob o comando do Carpini, sentiu a lesão muscular, que é a segunda lesão muscular grave da temporada, então existe uma cautela grande para a volta dele. E aí, isso indica a dúvida de iniciar ou não a partida. Normalmente, o Lucas não é um jogador de banco, né? Nem com o Dorival era, embora só na primeira partida. A primeira partida ele ficou no banco contra o Atlético Mineiro, mas ele tinha acabado de chegar, tinha acabado de desembarcar, né? Depois ele foi jogando, né? E até jogou talvez mais do que devia com o Dorival em termos de minutagem, e com certeza jogou mais do que devia com o Carpini, desde a estreia lá contra o Santo André. Então é um jogador suscetível à lesão muscular, e aí, olha, Tione, eu não tenho exatamente a informação, mas eu não estranharia se o Zubeldia começar com o Lucas no banco, até pelo sistema de blitz total que o Zubeldia gosta de desenvolver, preocupado com o jogador estar inativo há 40 dias. Com essa cautela, ele teve, até o momento, se você for reparar, com o Luiz Gustavo, com o Moreira, com os jogadores que voltaram das lesões, ele tem tido um pouco mais de parcimônia para que isso não se repita. Aí você vai falar, o estádio vai estar cheio, todo mundo vai ficar gritando Lucas, vai, mas como disse o Zubeldia, ele está, desapegado às amarras. Sim, verdade. Então, se for para colocar o Juan de titular e o Lucas de reserva, é uma hipótese, por exemplo, é uma hipótese, eu acho que ele não pensaria na reação da arquibancada e tal, não sei o que lá, tal. É claro que tudo isso está em jogo, né? Mas eu acho que ele está desapegado dessas coisas, né? Desenraizado, digamos assim. O mais sensato seria isso mesmo. O cara tá voltando agora, pode entrar ao longo da partida, não entrar tanto, ver se é um jogo que vai necessitar muito dele, vai que o São Paulo resolve a melhor das hipóteses, né? Começa a formar o placar antes, aí ele pode entrar com mais calma, seria o mais sensato mesmo, mas claro que vai ter
a galera vai querer ver o Lucas em campo e tal. Teve um negócio curioso, o Lucas tem um desses, que os caras fazem quiz com o jogador, né, quem é o melhor, não sei o que e tal, ele apareceu num desses aí, desses 1000 que tem agora no Instagram e outras redes, do cara falando sobre várias coisas, e aí uma pergunta era, do que você se arrepende? Daí, você viu o que ele respondeu? Não, eu me arrependo de não ter cuidado do meu corpo antes. Não quer dizer que ele era um maluco que não cuidou do corpo, não é isso, assim, daí ele explica, de ter um fisioterapeuta particular, de ter um cara que fizesse um trabalho comigo particular e personalizado desde muito cedo. Daí ele até complementa, fala assim, não, eu comecei cedo, eu comecei com a minha preparação pessoal aos 25 anos, mas se fosse hoje eu teria feito isso antes ainda. Antes ainda dos 25 anos. Ele sempre foi um cara muito profissional e tal, mas é interessante isso, né? Ele não é um cara descuidado com o corpo, mas também dá uma medida como ele deve estar incomodado com essas contusões de sequência, né? Ele até pensa, se eu começasse antes, talvez eu tivesse mais força, tivesse mais condição e tudo mais. Então ele respondeu isso sobre essa questão. Ele tem se machucado bastante no São Paulo nesses últimos tempos. Difícil, hein? Na naturalidade, ele sairia o Juan e entraria o Lucas, me parece. Mas aí tem aquela coisa, o André é melhor por dentro do que pelo lado. Não foi tão bem pelo lado. Você consegue arriscar alguma coisa? Não, até porque o São Paulo tem uma outra volta importante que pode até fazer parte do time titular, o Michel Araújo, que não jogou contra o Fluminense. É verdade. Porque estava suspenso e pertence ao Fluminense, que vinha jogando bem. E também vejo que ele tem, nessas escalações diferentes, procurado, sem descaracterizar o time, revezar um pouco os jogadores para não extenuá-los. Tem alguns bem perto do limite, né? O Luciano e o Igor Vinícius, eles estão no limite, mas eles estão suspensos do jogo do Brasileirão. Então, talvez eles joguem de início. Mas eu assim como eu não tenho a convicção, o que eu acho é que está arrumando, para mim, vai ter a 7ª escalação diferente em 7 jogos, sim. Certo. Mas eu acho que o sistema está arrumando um pouco mais para esse sistema com linha de 4, 3 no meio, sendo que o terceiro podendo fazer um do lado do campo. E aí a questão do Luciano e mais 2 na frente, ainda mais quando o Caleri não... E aí esses 2 na frente podem ser quaisquer, pode ser Lucas e André, essa é a preferência da torcida. Pode ser a volta do Ferreirinha de titular, jogou de titular contra o Barcelona e foi bem. Então assim, eu acho que ele, até para dificultar um pouco para os adversários e por rodízio que ele tem feito no time, talvez troque um ou outro jogador, sabe? E aí, Luca? Eu acho que o Zubeldia esgotou em 6 jogos os 6 sistemas possíveis, eu acho, porque, cara, jogou no 4-2-4, 4-3-3, 3-5-2, 3-4-3, enfim, ele tem variado muito, mas acho que a entrada do Michel pode promover mais uma alteração na forma do time jogar, e eu tô curioso para ver como que vai ser essa questão de Nestor e Michel Araújo, cara, porque o Nestor voltou e lembrou todo mundo porque que ele era titular absoluto ano passado, né? Impressionante como o time mudou com ele, né? Claro, tava bem antes, mas o Nestor tem uma coisa de... Ele talvez seja o jogador que mais acerta a decisão a ser tomada, né? Impressionante como ele amadureceu nesse sentido. Então, eu descansaria o Nestor, porque eu acho que ele já jogou bastante, né? Jogou esse jogo bastante tempo e tal. Talvez eu começasse com o Michel, que ficou fora contra o Fluminense, e é outro jogador que cresceu muito na mão do Zubeldia, né? O Michel Araújo fazia uma temporada muito ruim, talvez o pior jogador do São Paulo em 2024 era o Michel Araújo na mão do Carpini, mas com o Zubeldia voltou a ser muito, muito útil, jogou muito contra o Cobresal, e eu iniciaria com ele o jogo amanhã contra o Barcelona. 3-0 São Paulo, placar protocolar. Se Luciano jogar, ele guarda pelo menos 2. Esse é meu palpite. Alê Salvador, expectativa para esse jogo de amanhã, você vai estar lá e vai entrar ao vivo lá na nossa transmissão do 3Z. 3-0, Maurício Barros. Magno Nunes, expectativa. Fala mais, Magno Nunes. Expectativa de tudo para amanhã. Amanhã vamos ter um grande público no Monumbis. Vamos ter um jogo bem difícil. São Paulo vai... difícil porque o adversário vai tornar o jogo difícil e o São Paulo vai conseguir a vitória por 1-0, certo? Vai ser uma vitória suada, mas que vai ajudar e vai formar caráter. E como diria Paton Bausa, o time vai conquistando jerarquia, vai ficando forte, vai ficando aí cascudo para as próximas partidas e próximas decisões. Está na frente, inclusive, de outros atletas. Como eu falei, o Ramos é um caso à parte, né? É um caso está muito mais com a diretoria do que propriamente com a comissão técnica, mas o Rodriguinho é um jogador que o Zubeldia quer apostar
e acha que tem um futuro muito interessante pela frente. Elogios no dia a dia por tudo, né? Pelo conjunto da obra, pela entrega, por taticamente o cara ser aplicado e, claro, também o desempenho dele nos treinamentos. Aos poucos o Zubeldia vai dando mais oportunidades, vai encaixando aqui, vai encaixando ali, e é um jogador que o Zubeldia já confia ali como para entrar no segundo tempo, para dar uma mudada no time, para dar mais qualidade no passe, qualidade no meio campo, que muitas vezes o São Paulo vinha sofrendo com a série de lesões de jogadores parados no DM, aquela coisa toda. O Rodriguinho surge como uma nova e muito boa opção para o São Paulo, jovem jogador, meio campista clássico, né? Aquele jogador que faz falta hoje no futebol. O Rodriguinho é esse atleta e vamos ver aí como é que serão os próximos jogos, como vai se desenvolver aí o Rodriguinho, mas é bastante promissor o futuro dele com o técnico Luiz Zubeldia. Certo? Aqui não tem protagonismo, aqui tem uma ação que o São Paulo sempre fez e que hoje nos comoveu. Quando a gente fala que é o clube mais popular do Brasil, eu não tenho mais dúvida, porque ontem a gente estava com dificuldade, nós fizemos um post convidando, convocando para voluntários, está aqui, ó, todos voluntários. O São Paulo tem e vai acompanhar uma grande maioria, mas com pragmatismo, ou seja, o que o futebol pode fazer continuando, são essas ações. O que o futebol pode fazer parando, o que seria apenas um ato emblemático, um simbolismo. Se eu ficar fazendo reunião online para ver se para ou não para, eu vou perder tempo aqui. Aqui são 320 toneladas de amor do futebol. Eu acho que o grande jogo que não deve parar é esse aqui, é da solidariedade. Esse é o gol de placa, não é? Você às vezes parar 2 rodadas, a pergunta é, isso ajuda no quê? Ou isso é um simbolismo? Se for simbolismo só, o simbolismo está aqui. E o futebol pode continuar e garantindo aos clubes do Rio Grande do Sul, Juventude e o Grêmio Internacional, toda a condição de equiparação esportiva. Nós temos que lutar para que eles tenham. Quem sabe a CBF comece a trabalhar num grande fundo para ajudar a reconstrução dos clubes também. 9 da noite amanhã, com transmissão exclusiva dos canais ESPN no Morumbi lotado. Vale a primeira colocação, a tentativa de ser primeiro do grupo. Sem. Para a escalação, né? A gente vai dar, mas o Zubeldia a gente já conhece como é que é. Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Patrick Lanza, talvez Michel Araújo, Bobadilla, Alisson, Luciano. E aí no ataque fica a grande dúvida, mas bem provável que ele comece mesmo com André Silva. E aí fica a dúvida, vai Ferreirinha, vai Juan. E é isso, gente. Não deve... Quer dizer, não vou confirmar, né? Porque pode ser a 8ª escalação diferente do Zubeldia, né? Mas a base vai ser mais ou menos essa. O cara é bom de fazer escalação porque não dá para acertar. Mais do que se sabe, quando o jogador volta, ele não coloca ele de cara. Apesar que o Lucas é um caso especial, né? Mas eu acho que também não tem essa pressa toda, ainda mais agora que você vai ter a parada do Campeonato Brasileiro. As 2 próximas rodadas foram adiadas por causa da situação do Rio Grande do Sul. Então ele vai ter mais tempo de treinamento. São Paulo agora só volta a jogar na meia da semana pela Copa do Brasil e na outra semana contra o Tajeres para finalizar a sua participação no grupo da Libertadores. Lembrando que o Tajeres suou para ganhar do Cobressal 1-0 em casa. Então, assim, com esse resultado, as chances, como o próprio Arnaldo falou, são boas. São Paulo vai até empatar hoje e vencer no próximo jogo o Tajeres, que ficaria em primeiro por causa do saldo. Mas vamos buscar a vitória hoje, buscar a vitória na próxima rodada da Libertadores. Quem por pontuação, o São Paulo fica bem em cima lá, podendo brigar pelas melhores colocações e aí tendo o direito da vantagem do segundo jogo em casa até a final, né? Falando de São Paulo, o Rodriguinho, bom, entrou nos jogos, acho que foi bem. Não foi assim, nossa, mas foi bem, acho que ele entrou, ele não deixou a desejar, mostrou que tem habilidade. No último jogo deu até o chute a gol. Acho pelo menos melhor do que com os treinadores anteriores. Ele tá entrando. Vamos ver, vamos ficar de jogo aí. Jogador jovem, por nossa cantia, sempre bem-vindo. E vou falar novamente, tem que falar do Rodrigo Nestor, né, cara? É um cara que, já mostrou que vai ser titular desse time, né? Coisa que pega pra mim no Rodrigo Nestor é que ele não aguenta o jogo inteiro, né? Cara, se doa tanto que normalmente meados do segundo tempo ele é trocado, mas foi fundamental para a vitória contra o Fluminense. Veremos se hoje, né? Se hoje ele estará em campo aí para a partida do São Paulo contra o Barcelona. No último jogo ele esteve presente,
fez aquele meio campo aí com o Luciano, com o Alisson, com o Bobadilla, e aí deu aquele suporte aqui pro André Silva e pro Juan, que eu acho que é o que pode vir a acontecer hoje também. Mas aí você pode também ter o Michel Araújo, o Batiganza na esquerda, até porque tá dando mais tempo para o Ayrton se recuperar. Então assim, você tem opções. Cada vez mais São Paulo com opções. A gente espera logo que o Rato, Rafinha, Caleri, Pablo Maia retornem, que o São Paulo continua com mais opções ainda. Mas o Zubeldia tá lá, tirando o coelho da cartola, e principalmente dá gosto de ver o São Paulo jogar, de a vontade dos jogadores. E assim, cara, o São Paulo não desiste o tempo todo em cima do adversário. Mesmo quando dá uma baixada de linhas, assim, sempre mordendo na marcação, sempre buscando a bola. E é isso que o torcedor do São Paulo quer ver. E é por isso que hoje teremos mais de 40 mil pessoas, né? E assim, em um aspecto vai ter sorte, né? Porque vai ter mais tempo ainda agora para treinar a equipe. Não vai ter aquela quebra do brasileiro. Pra gente é sempre bom ter bastante jogo, mas pela situação que se encontra o Rio Grande do Sul, a gente compreende e entende. Então, assim, esperamos que aproveite bem esse tempo para treinar ainda mais, esse time mais redondo, para que a gente possa aí continuar bem nas 3 competições, né? Lembrando que o São Paulo está no G6, aí está em 5º lugar no Campeonato Brasileiro. O próximo jogo seria contra o Cruzeiro, aí você teria um jogo contra o Inter que já seria mesmo adiado, e depois contra o Corinthians na Arena Neoquímica. Então é isso, gente. O São Paulo aí na vibe, né? Uma boa onda. Vou dar meu palpite, para mim vai ser 4-0 São Paulo, pronto. Na humildade. Né? O Lucas voltando e fazendo gol, só para dar aquela moralzinha. E é isso, acho que o São Paulo do Zubeldia dá margem para você estar otimista com o São Paulo, né? E esperamos aí que esse momento continue para dar moral, né? A esses jogadores aí, que o São Paulo possa fazer um bom ano 2024 e por que não levantar uma taça, porque financeiramente é importante. A gente viu que mesmo vencendo a Copa do Brasil, mesmo vendendo o Beraldo, São Paulo ficou num baita déficit. Então, assim, é importante, sim, no título esportivo. E é isso, gente. A única novidade que a gente pode falar é que o Ramos continua lá nas redes sociais postando mistérios e mais mistérios. Tentou já dar um empurrãozinho para voltar pro Everton. A gente sabe que é questão de dias, de semanas, vai ser anunciada a sua saída. O São Paulo vai economizar um bom dinheiro. E aí você para com essa conversa, né? A volta dos que não foram, né? Porque realmente nunca chegou para jogar pelo São Paulo Futebol Clube. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, as novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele like. Tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quinta-feira a todos, um ótimo jogo a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.